Boa noite, eu sou Túlio Santos e estou no canal Túlio Santos, Couvas, Curiosidades, etc. Estamos aqui continuando a novela sobre o auxílio emergencial. Paulo Guedes, em conjunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, presidente da Câmara, estão em negociação. Essa semana, inclusive, Jair Bolsonaro admitiu que seria possível uma nova rodada de auxílio emergencial. Entretanto, Guedes firma o pé e não aceita auxílio emergencial acima de R$300. A proposta seria de um auxílio emergencial de R$200 para desempregados e talvez, mediante critérios que ainda não são definidos, um auxílio de R$400 para mães, mães de... as mães solteiras, né? Aquelas mães que são mães de família, têm vários filhos e não têm um companheiro. De qualquer forma, há muita incerteza. A equipe econômica não quer criar um novo imposto para bancar o auxílio emergencial. Em contrapartida, não há, segundo eles, sobra no orçamento. A única sobra que você tem no orçamento é o que vai para a dívida pública. Como já foi informado aqui várias vezes, 4 bilhões por dia vai para a dívida pública, para menos de 2, 3% da população. Mas o governo, nesse momento, ele não consegue alocar verbas no orçamento da União para pagar os tais R$200, que seriam para as pessoas desempregadas, pessoas que receberam o auxílio emergencial, mais um reforço, né, de R$200 que seriam pelo projeto encampado por boa parte da Câmara, da base parlamentar do governo, seria para as mães de família. Foi criada nesse momento uma frente parlamentar mista, envolvendo deputados e senadores, principalmente da oposição, que buscam uma verba próxima, pelo menos, a R$300, como mínimo. E algo possível, se possível, mais. A gente está numa situação extrema em toda a região norte. Toda a região norte do país passa pela Covid 2020, já não é mais o vírus da Covid que só matava pessoas de idade ou pessoas com algum tipo de doença pré-existente. Não. Hoje a região norte inteira já está sofrendo o vírus denominado de P1, que, como já foi dito antes, é uma versão derivada da B117 do Reino Unido. É uma das 3 variáveis com maior transmissibilidade e, portanto, maior letalidade. O governo liberou uma coisa que é importante, fiquem atentos contra fake news. Quando você digita auxílio emergencial no YouTube, você encontra milhares de fake news. Hoje foi liberado, por exemplo, para 22 mil pessoas auxílio emergencial. Mas que auxílio emergencial é esse? É o novo? Não, meus caros. Isso são recursos jurídicos ainda do valor pago de 2020. O governo liberou para 22 mil pessoas. Aí você chega em muito site, tem um cara engravatado, bonitinho,
falando, o governo liberou um novo auxílio emergencial, entre no caixa.gov, tal. Mas você vai ver, são 22 mil pessoas. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Isso praticamente é uma fake news. Se não é uma fake news, é algo de muito má vontade. É de um teor de você querer explorar a necessidade da pessoa. Quando você vê uma coisa dessa, se não for verdadeiro, denuncie. Não aceite. Tá? Porque muitas pessoas ficam na dúvida, liberou. Quando vê, não, o governo está pagando retroativo de 2020 de pessoas que entraram com ação. São 22 mil pessoas, isso foi liberado hoje. Mas isso é insignificante. Isso é insignificante. O auxílio emergencial 2021, que já está sendo discutido se vai ter um outro nome, se não vai, nesse momento está nessa condição. O que foi encaminhado pelo Departamento Econômico, pelo Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, né, já que Paulo Guedes acumula vários ministérios. O tal Ministério da Economia, que é o antigo Ministério da Fazenda, você ainda tem Secretaria da Fazenda, que é muito engraçado. Tem essa proposta de R$200 para as pessoas desempregadas e, no caso, o auxílio dobraria para mães, tá? Mães de família. Mas como seria, qual prazo, não há a menor confirmação. Para vocês terem ideia, o orçamento nem está fechado. O orçamento da União ele precisa ser complementado. Precisa ser complementado. A comissão que trata do orçamento da União, que foi passado às pressas no ano passado, só para cumprir o trâmite da lei orçamentária, o orçamento não está definido. E não há magia. O governo não vai mexer no 3% mais rico da população. Hoje tivemos um projeto, né, de aprovação da autonomia do Banco Central. O Banco Central sempre foi autônomo. Na verdade, ele não é autônomo. Ele é autônomo do governo. Mas ele é governado, orquestrado pelas instituições financeiras. O Banco Central do Brasil é um órgão capturado pelos bancos. As pesquisas que são feitas de preço, de emprego, de PIB, todas as pesquisas que são balizadas são predominantemente de instituições financeiras. Pouquíssimas instituições acadêmicas ou da indústria, Fiesp, Federação de Comércio, pouquíssimas têm representação na pesquisa que o governo utiliza para balizar os índices econômicos. Vocês viram na última vez que eu mostrei a tabela dos indicadores que o governo trabalha, e o governo trabalha com dólar menor do que está hoje. Quando a gente sabe que a economia americana está explodindo, a Covid 2021 está aumentando a letalidade, é lógico que o PIB vai continuar negativo e é lógico que o dólar vai aumentar, isso é óbvio. O dólar tem aumentado, o euro tem aumentado, mas o governo finge que está tudo bem. Então, fiquem atentos, meus caros. Há duas notícias boas. Primeiro, essa comissão de Constituição, comissão do orçamento, está sendo reaberta, tá? É a comissão que trata do orçamento. Então, ao tratar do orçamento, tratar-se-á do auxílio emergencial também, pois há uma força política muito grande, foi inclusive
promessa de Arthur Lira, tá, e de Rodrigo Pacheco de conseguir prorrogação do auxílio emergencial, mas eles sempre trabalharam como apoio ao governo. E o ministro Paulo Guedes diz que não tem verba. A gente sabe que tem verba, mas a verba que vai ser criada ou será como um novo tributo, uma nova CPMF, uma nova tributação, ou o governo vai ter que catar um pouquinho de cada pasta, reduzir a verba e liberar. Mas aí é capaz de liberar apenas R$ 200 mesmo. Talvez essa cláusula de 400 nem venha. Então fiquem atentos. Não se iludam com propaganda falsa. Procurem sites como o UOL, como o G1. Não se iludam com pessoas de terno, de consultorias financeiras, que ficam falando, já está liberado, já está liberado. Foram liberados 22 mil pessoas retroativo do ano passado. Vamos ter seriedade com a necessidade do povo brasileiro. A nossa esperança, mais uma vez, é a oposição. Essa frente ampla que foi criada em prol do auxílio emergencial. Essa mesma frente que conseguiu aumentar o auxílio emergencial de 300 para 500 e depois o Bolsonaro aumentou para 600 para fazer média, já que já estava previsto, essa mesma frente está trabalhando agora para apressar as negociações, pois a pauta do governo não é a pauta do auxílio emergencial. Para o governo, a prioridade são as reformas econômicas, e a tal reforma que eles conseguiram hoje, que é a independência do Banco Central, é para manter um Banco Central com um mandato independente, seria um Banco Central independente do governo, mas dependente das instituições financeiras. Botar exatamente o que tem sempre acontecido, né? O lobo para cuidar das galinhas. A gente sabe que Paulo Guedes liberou 1,2 trilhão para os bancos. Muito mais do que o gasto para o auxílio emergencial. Só que esse dinheiro está lá emparedado. Os bancos não emprestam. Pouquíssimos bancos reduziram suas taxas. Caixa e Banco do Brasil. Os bancos privados simplesmente, para quê? Continuam emprestando para o governo todo dia. Continuam comprando títulos públicos. Para os banqueiros é muito mais vantajoso você ser remunerado. Mas a Selic está baixa, mas é um dinheiro garantido. E os títulos públicos, muitos deles, pagam Selic mais uma taxa extra. Muitas vezes 2, 3 pontos percentuais. O que já é mais do que suficiente para o banco ter lucro. Então, nesse momento, o auxílio emergencial continua sendo uma incógnita. As únicas duas notícias que a gente pode dar são: a comissão de orçamento já está aberta e há uma frente parlamentar mista lutando para que esse assunto seja priorizado. Mas a prioridade do governo não é essa. A prioridade do governo são as tais reformas econômicas, contra-reformas, como a da Previdência, que praticamente vai fazer com que muitas pessoas que trabalharam 40 anos nunca se aposentem, que dificilmente vão ter como comprovar a contribuição, até porque há muita fraude na Previdência, muitas empresas não pagaram. O exemplo da minha sogra é justamente esse. Ela já tem idade para se aposentar, a minha sogra, mas ela não se aposenta porque durante 10 anos a empresa não pagou INSS. Aí ela não vai se aposentar. Só isso.
É o que acontece com as novas regras de aposentadoria. Muita gente, na hora que for tentar se aposentar aos 65, aos 70, se sobreviverem até lá, quanto mais com Covid, vão se deparar com muitos períodos em branco. Bom, mas vamos continuar com uma visão positiva. A criação dessa frente parlamentar mista, tanto no Congresso quanto na Câmara. Já tem mais de 100 deputados, mais de 50 senadores, muitos da oposição e alguns, inclusive do governo, sabem que a população está em clima de morte, né? Muitas pessoas não têm renda nenhuma. O auxílio emergencial, ele, direta ou indiretamente, afetava 100 milhões de brasileiros. Indiretamente, afetava todos os brasileiros. Os 220 milhões de brasileiros. Porque aquele comércio que você tem numa cidade pequena, ele vendia mais porque as pessoas tinham renda. Agora a pessoa não tem renda, não compra. Isso o dinheiro não gira. A economia não circula. A economia fica empossada. Mas vamos ter fé em Deus. A comissão do orçamento já está aberta. Bolsonaro já teve falas de que é provável uma nova rodada de auxílio emergencial, depende de como vão fazer. Guedes já sugeriu uma CPMF, um dia ele quer, outro dia ele não quer. Mas vamos ver. Ou algum novo tributo surge. Nesse caso, eu acho que a CPMF não seria um tributo tão ruim, porque muito pouco da população tem conta corrente e tem aplicação. A maior parte da população não tem nem o que comer. A situação do Brasil está dramática. Bom, fiquem com Deus, não creiam em falsas promessas, tenham cuidado quando vocês entrarem no YouTube e clicar auxílio emergencial. Aí você chega lá e vê um monte de coisa. Saiu o novo auxílio emergencial 2021. Mentira! O que saiu foi a prorrogação, tá? Não foi a prorrogação, foi restos a pagar de 2020, tá? Fique de olho, não se deixe iludir por gente de má índole, que é aproveitar da necessidade da população para ou fazer fake news ou para se promover simplesmente. A pessoa vai lá, clica, vê 10 mil pessoas dando like, a pessoa vai lá e dá like também, se inscreve. Crente que vai receber notícias reais, está alimentando mais um enganador, né? Bom, aqui você não vai ter enganação nunca. Aqui o papo é reto. Tá? Aqui você vai ter as tabelas do orçamento, as tabelas da Maria Lúcia Fatorelli, que deveria ser a melhor economista do Brasil se ela fosse economista, ela é contadora, mas no momento ela é a voz econômica que mais ecoa, já que os grandes economistas do mercado, que não são do mercado, estão calados. Estão calados. A única voz que se ouve é a voz do mercado e a voz da Maria Lúcia Fatorelli, como um Don Quixote lutando. Mas Deus é maior. Essa fase vai passar, o auxílio vai ser refeito. Fevereiro é praticamente um mês perdido, mas eu acredito que em março, talvez essa proposta dos 200, no mínimo, passe. Fiquem todos com Deus. Estamos numa pandemia, use máscara. Se você tiver a chance de se vacinar ou levar algum parente de idade, vacine-o, independente de onde for feita a vacina. Isso é fundamental. Use máscara, evite aglomerações e tome todo cuidado. Fiquem todos com Deus.